Olá, pessoal, tudo em paz com vocês? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o procedimento da tutela antecipada antecedente, fechando esse ciclo de procedimentos das tutelas provisórias de urgência, ok? Vamos lá. Antes, só relembrando, contextualizando o que estamos estudando, né? As tutelas provisórias, elas podem ser de urgência, aquelas fundamentadas no fumbus boniuris e no periculum in mora, como podem ser tutelas provisórias de evidência, aquelas fundamentadas em algumas situações arroladas na lei e com a fumaça do bom direito, probabilidade do direito, ok? As tutelas provisórias de urgência, por sua vez, podem se classificar em tutela provisória de urgência cautelar ou conservativa, e a tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa. As tutelas de urgência, sejam cautelar ou sejam antecipadas, essas tutelas de urgência, elas podem ser requeridas de três formas, né? Ou incidentalmente, significa dizer que pode ser requerida durante o trâmite do processo em que se discute o litígio, o direito material. A tutela de urgência, seja cautelar antecipada, também pode ser requerida na mesma petição inicial em que se discute o mérito, em que se discute o direito material, que alguns autores chamam de cumulativa e outros incluem dentro do conceito de incidental. Ou, por fim, a tutela provisória de urgência ou a tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, também pode ser requerida antes da discussão do próprio direito material, que é o que a gente chama de tutela de urgência requerida de forma antecedente. Na aula de hoje, a gente vai falar do procedimento da tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente. Disponibilizei aqui para vocês, através de um fluxograma também, o andamento, como se faz esse pedido, como é que se tramita esse pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Nesse primeiro fluxograma à esquerda do vídeo de vocês, está a primeira fase desse procedimento, que é a fase em que é solicitada a tutela provisória antecedente. Na direita, né, à direita do vídeo, está a fase em que se passa a discussão do direito material. É importante, antes de falar desse procedimento, que esse caminho que está sendo aí demonstrado para vocês, ele é fruto de uma interpretação jurisprudencial. Recentemente, o STJ se manifestou em um determinado julgado sobre esse formato aí, que já era alvo de uma discussão doutrinária. Na realidade, a lei, quando fala desse procedimento da tutela provisória antecipada antecedente, o Código de Processo Civil, ele não é tão claro quanto a forma como esse procedimento, o caminho que esse procedimento ele vai realmente percorrer. Em virtude disso, né, a doutrina ela já começou anteriormente a fazer interpretações de como deveria prosseguir esse procedimento, qual era exatamente o momento de cada fase, e o STJ se manifestou favoravelmente a uma das correntes. Eram duas correntes, e o STJ se manifestou favoravelmente a uma das correntes, e é a corrente que eu vou mostrar aqui para vocês, porque também é a que faz mais sentido, é a que tem mais lógica na utilização, certo? Então vamos lá. Nos artigos 303 até o artigo 300 e 304, 303 e 304, é onde estão as regras a respeito desse procedimento da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Como todo procedimento, obviamente, que se inicia com uma petição inicial. Petição inicial esta, cujos requisitos estão dispostos no artigo 303 caput e nos parágrafos 4º e 5º. O artigo 303 no caput, ele repete uma regra muito semelhante à regra do artigo 305, que vai falar da petição inicial do procedimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Então, uma redação bem semelhante. E diz o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar
e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, em situações em que há a necessidade de uma intervenção, de uma concessão, de uma tutela antecipada, antes mesmo de discutir o mérito, a parte pode optar por iniciar o procedimento solicitando em sua petição inicial somente a tutela provisória de urgência antecipada e deixando a discussão do mérito para uma segunda fase. É isso que diz o artigo 303. E esta petição inicial, como diz o artigo 303, ela pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação indicando qual será o pedido de tutela final, né? Expondo a lide, o direito que se busca realizar e demonstrando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, expondo a lide e o direito que se busca realizar, probabilidade do direito, fumus boni iuris, e expondo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o periculum in mora. Então, esta petição é uma petição que vai se resumir a pedir a tutela antecipada. É uma petição que vai mostrar qual é o litígio, vai indicar qual é o litígio, vai indicar qual a fundamentação jurídica do seu litígio e vai mostrar o perigo. Ou seja, foca na probabilidade do direito, foca no risco e pede a tutela antecipada. E deixa a discussão do mérito para ser realizada numa segunda etapa, se houver necessidade. O parágrafo 4º deste artigo 303 vai falar do valor da causa, dizendo, na petição a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Pedido de tutela final. Então, o valor da causa será o valor do direito, levando em conta, será calculado, será exposto, levando em conta o valor que se discute em relação ao mérito, em relação ao litígio. Para se fixar o valor da causa, vai se levar em consideração o valor atribuível ao litígio. É isso que diz o parágrafo 4º. O parágrafo 5º, por sua vez, traz uma regra muito importante para esse procedimento da tutela provisória antecipada antecedente, tá certo? Olha o que é que diz o artigo 5º. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. O que a doutrina interpreta desse parágrafo 5º é o seguinte: na petição inicial, onde você vai pedir essa tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ou seja, antes de discutir o mérito, você tem que deixar claro que quer seguir esse rito dos artigos 303 e 304. Que você quer seguir esse rito específico regulado no artigo 303 e no artigo 304. Por quê? O que é interessante desse procedimento? O interessante desse procedimento é a sua agilidade e a possibilidade dessa tutela de urgência que for concedida, essa tutela de urgência, ela se estabilizar, ou seja, já a gente vai ver o que significa, mas antecipando. Ou seja, a depender do andamento, a depender de algumas atitudes do réu, por exemplo, durante o processo, após essa concessão da tutela de urgência, dessa tutela antecipada, o processo pode se extinguir aí. E o problema acabar para o autor. Pense naquela situação, para a gente compreender bem essa história, pense naquela situação em que, por exemplo, imagine uma situação de necessidade de recebimento de medicamentos. Uma pessoa está necessitando receber medicamentos do Estado, medicamentos com um certo custo, um custo razoável para ela, e o Estado se nega a fornecer de forma gratuita, de forma pontual. E essa pessoa ingressa, como ela tem uma certa urgência para receber o medicamento, ela decide ingressar só com um pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. E lá ela indica qual a lide e o fundamento. Ela vai falar, olha, vai falar que a lide que será discutida futuramente é porque eu estou necessitando de medicamento e o Estado não está me fornecendo. Fundamentação jurídica, porque a saúde é garantia de todos, a Constituição, isso, isso e isso. Pronto. Traz lá o direito à saúde.
Mostra o perigo. Se eu não tomar um medicamento, eu posso ter crises convulsivas gravíssimas, eu posso vir a ter diversos prejuízos, etc. e tal. Pronto, explica o perigo. Esse procedimento aqui, que segue as regras do artigo 303 e do artigo 304, eles são aptos a, eventualmente, já a gente vai falar, se ocorrer a estabilização, o processo se extingue aqui, nem precisa aprofundar essa discussão do método, e o réu continua a fornecer aquele medicamento sem necessidade mais de ampliar essa discussão da demanda, certo? Então, esse procedimento, ele é muito interessante, né? É um procedimento que é novidade do novo CPC, uma novidade que de fato copiado do direito estrangeiro, né, do direito alienígena. É um modelo que já existia, por exemplo, na Itália, mas é um modelo muito interessante, que pode causar uma celeridade processual, uma economia muito interessante. Por isso que é bem salutar, né? E por isso que a lei diz, olha, você tem que dizer que quer seguir esse procedimento. O parágrafo 5º do artigo 303 diz isso. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Coloca lá na petição inicial. Vem propor ação para requerer tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, pelo rito do artigo 303 e 304. Então, faz esse friso, né? Dá esse destaque. A doutrina vem entendendo que se o autor não faz esse destaque, se ele não indica que quer seguir de forma expressa, se ele não quer ter os benefícios do artigo 303 e 304, se ele não deixa isso claro, então a doutrina vem dizendo que nesse caso, mesmo sendo uma tutela antecipada, antecedente, não vai se aplicar esse regramento especial destes artigos, e sim vai se aplicar o procedimento da tutela cautelar antecedente, aquelas regras da tutela cautelar antecedente, que são menos benéficas, diríamos assim, mas seria tido como uma regra geral. A doutrina compreende o seguinte: se o parágrafo 5º não for cumprido, ou seja, se o autor não especificar que quer seguir esse rito aqui do artigo 303 e do artigo 304, o juiz ele deve, mesmo sendo uma tutela antecipada, aplicar as regras da tutela cautelar antecedente, aplicar o procedimento da tutela cautelar antecedente, certo? Então, frisem bem esta exigência. Pronto. Feita a petição inicial, se estiverem ausentes os requisitos, se não ficar claro para o juiz, o fumus boniuris ou o periculum in mora. O que acontece? Parágrafo 6º do artigo 303. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e do processo ser extinto sem resolução de mérito. Olha que coisa interessante. Se o juiz, ao analisar a petição inicial, não vislumbra fumus boniuris ou periculum in mora, ele intima o autor, dando prazo de 5 dias para que ele possa emendar. Olha, emende, traga, né, indícios realmente de que existe fumus boniuris ou periculum in mora. Se não é emendado, o processo é extinto sem resolução sem resolução de mérito. Se emendado, o juiz passa para a decisão interlocutória. Da mesma forma, quando presente todos os requisitos, 303 parágrafo único, né? Quando presente os requisitos, o juiz emite decisão interlocutória concedendo a tutela provisória antecipada antecedente. Olha que coisa interessante, gente. Aqui não precisa, nessa petição inicial, você especificar que quer pedir liminar, né, que quer uma tutela provisória antecedente liminar. Não precisa especificar que é liminar, porque faz parte desse procedimento a concessão liminar. Fiz minha petição, os requisitos estão presentes, o juiz já concede a liminar. Fiz minha petição, não existem os requisitos, o juiz pediu para emendar e mesmo assim ele não ficou convencido, ele extingue o processo. Sem resolução de mérito. Extingue. Não estão presentes os requisitos da tutela provisória, então ele já extingue o processo ali mesmo. O réu nem sequer chega a saber da existência desse processo, porque ele já extingue imediatamente, certo? Emitiu a decisão interlocutória, pronto. O que é que acontece aqui? Emitida a decisão interlocutória,
intima-se o réu para que ele tome conhecimento daquela tutela antecipada antecedente. Então, intima-se ele para que ele tome conhecimento daquela tutela antecipada antecedente e para que ele possa, num prazo de 15 dias, já que é uma decisão interlocutória, é um agravo de instrumento, para que ele possa recorrer, para que ele possa apresentar o agravo de instrumento dele. Aí é que está. Agora é onde começa a situação, certo? Ele foi intimado para apresentar o recurso. O que é que acontece a partir de agora? Artigo 304 vai trazer os caminhos. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, a partir do momento em que o juiz decide a tutela provisória antecipada antecedente em caráter liminar, ele emite essa decisão interlocutória, ele intima o réu. O réu tem 15 dias para apresentar seu agravo de instrumento. Se o réu não recorrer, significa que ocorre a estabilização da tutela antecipada, que já já a gente vai entender o que é essa estabilização. Não recorreu, estabilização da tutela antecipada, o processo encerra ali, né, e aquela tutela antecipada que foi concedida permanece estável. Então, naquele exemplo dos medicamentos, se o Estado é intimado e não recorre, pronto, o processo encerra ali e o paciente continua a ter o direito de receber aqueles medicamentos mensalmente. É isso que vai acontecer, certo? Quando, porém, recorre, se o réu recorre, aí tem que se intimar o autor, porque esse processo precisará continuar. Agora, entrando numa segunda fase, a fase de discussão do mérito. Olha o que é que diz aí o 303, parágrafo 1º, inciso 1. O autor deverá aditar, concedida a tutela antecipada que se refere ao caput deste artigo, 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Olha aí, ó. Quando o réu apresenta o seu recurso, e somente se o réu apresentar o seu recurso, o juiz intima o autor para que ele faça duas coisas ao mesmo tempo. Intima o autor para responder ao agravo, responder ao recurso, apresentar suas contrarrazões, tudo bem? Isso em análise lá no tribunal, não vai ceder esse procedimento. Intima, né? O tribunal intima para que ele possa apresentar suas contrarrazões, e o juiz, dentro desse procedimento, intima para que ele faça o aditamento. Então, ele recebe intimação para as duas coisas, né? Para apresentar suas contrarrazões do agravo do instrumento, para se defender diante do tribunal sobre o agravo do instrumento, e aqui, no primeiro grau, o que é que ele vai fazer? A partir da intimação, ele vai ter o prazo de 15 dias para aditar o pedido principal, para complementar a discussão sobre o pedido principal. Jânio, se ele não adita, se nesse prazo de 15 dias ele não adita, parágrafo 2º do artigo 303 diz, não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. E, obviamente, aquela tutela antecipada antecedente que ele conseguiu, ela cessa sua eficácia. Mata aí. E se ele adita, Jânio, o que é que acontece? Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Ou seja, primeiro, quando ele adita, né, ele não precisa pagar novas custas dentro do processo, já que há continuação do processo. E, inciso 2, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação e mediação na forma do artigo 334. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Voltando aqui. Petição inicial, presentes requisitos, o juiz emite já a decisão interlocutória liminar, concedendo a tutela antecipada antecedente. O réu ele é intimado para apresentar o recurso dele. Tem 15 dias para fazer isso. Se não recorrer, se estabiliza a tutela antecipada e o processo é extinto. Continua a ter validade aquela tutela antecipada. Se ele recorreu, intima-se o autor. O autor ele vai ter que responder ao recurso, ao agravo do instrumento, contrarrazoar, e ao mesmo tempo ele vai ter que aditar aquele processo, fazendo agora a discussão de direito material.
Conforme o parágrafo 3º do artigo 303, esse aditamento ele independe do pagamento de custas. Não vai mais pagar custas, porque é o mesmo processo. Quando ele faz o aditamento, se ele não fizer o aditamento, o processo é extinto. Quando ele faz o aditamento, intima-se o réu, parágrafo 1º, inciso 2, melhor, não intima-se. Cita-se o réu será citado e intimado. Olha quando é que o réu é citado, só aí. Cita-se o réu, intima-se o réu, né, para que ele compareça à audiência de conciliação e após a audiência de conciliação, caso não haja acordo, o processo continua da mesma forma que um processo normal, né, do que um processo pelo procedimento comum, como diz o inciso 3 do parágrafo 1º. Não havendo autocomposição, prazo para contestação será contado na forma 365, ou seja, não havendo a contestação, prazo será contado em 15 dias úteis, como qualquer procedimento. Após isso, o processo continua da mesma forma como um procedimento comum qualquer. Dependendo das defesas alegadas pelo réu, o autor terá direito à réplica. Logo após isso, o saneamento do processo, instrução, ou seja, a produção de provas. Se houver a necessidade de produção de prova oral como testemunhas, se marca uma audiência de instrução e, por fim, o juiz sentencia. Sentença essa que vai analisar, nesse momento, o mérito, né? Sentença que vai analisar o mérito. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho deste procedimento relativo à tutela provisória antecipada antecedente, certo? O que é interessante aqui também é a gente analisar o que de fato vem a ser essa estabilização da tutela, que é o que é regulamentado no artigo 304. Gente, você falou que quando o réu é intimado da decisão interlocutória, da tutela antecipada, e ele não recorre, você falou que ocorre a estabilização da tutela, certo? E o que vem a ser essa estabilização da tutela? Como funciona isso? Vamos ler aqui o artigo 304. Olha o que diz o artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável da decisão que a conceder não foi interposto respectivo recurso. Significa dizer que, quando se estabiliza, o processo é extinto e aquela tutela provisória que foi concedida no processo, que o réu não recorreu, ela continua a surtir, a produzir os seus efeitos, continua a ser válida e a produzir os seus efeitos. Olha o que é que diz o parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. O processo será extinto. Extingue-se o processo e continua a ser válida aquela tutela provisória antecipada antecedente que foi concedida e que o réu não recorreu. Porém, essa tutela provisória que se estabilizou, ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada, desde que numa outra ação. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Então, essa tutela antecipada estabilizada, pronto, morreu aquele processo, ela se estabilizou. Porém, se depois as circunstâncias se alterarem, as partes podem iniciar uma nova ação para discutir, para reformar, para extinguir aquela tutela provisória estabilizada, tá certo? Certo, Jânio, mas e aí, ficar de eterno para sempre essa possibilidade de reformar? Claro que não. Olha o que é que diz o parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Olha que coisa interessante. Só existe a possibilidade de você buscar a modificação, a reforma, a invalidação dessa tutela estabilizada em até 2 anos após o conhecimento, né, do conhecimento da decisão que extinguiu o processo. Só até, né, você só pode até 2 anos. Passados 2 anos da data em que você tomou conhecimento da sentença que extinguiu o processo e estabilizou a medida, você perde o direito de buscar a reforma daquela tutela antecipada. É isso que diz o parágrafo 5º
do artigo 304, ok? O parágrafo 3º diz, a tutela antecipada conservará seus efeitos, enquanto não revista, reformada ou invalidada, por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Então, ela não pode, enquanto nesse novo processo não tiver uma decisão de mérito, decisão final acerca dela, ela continua a surtir os seus efeitos. Parágrafo 4º diz: qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juiz em que a tutela antecipada foi concedida. Ou seja, se houver necessidade de extrair documentos do processo em que a tutela foi concedida e estabilizada, qualquer uma das partes pode pedir, dentro desse prazo de até 2 anos, o desarquivamento destes autos para instruir a sua novação. E o juízo em que foi concedida aquela tutela estabilizada será o juízo prevento, o juízo competente para analisar esse pedido de reforma, certo? E, por fim, um parágrafo 6º diz: a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, profira a dação em ação ajuizada por uma das partes, em termos do parágrafo 2º deste artigo. Essa tutela estabilizada, ela não faz coisa julgada material, né, em relação ao mérito. Ela não faz coisa julgada em relação ao mérito propriamente dito. Mas ela só pode perder sua eficácia se ela for formada, invalidada, cessada, nesse prazo de 2 anos e por iniciativa das partes, né? Enfim, das partes envolvidas naquele primeiro processo. Então, essa é a ideia, né, prevista aí no parágrafo 6º, e essa é a compreensão da estabilização da tutela antecipada, certo? É um instituto novo, né, do nosso direito processual, e muito interessante do ponto de vista prático, porque acaba, de certa forma, em situações em que há uma clareza maior do direito do autor, por exemplo, em que o réu, sabendo da existência daquele direito, ele pode simplesmente evitar contestar, né, evitar recorrer, neste caso, para, de certa forma, enfim, né, aquele processo já ter um fim e aquilo já surtir, produzir os seus efeitos sem nenhum problema, tá certo? Então é isso. Com isso, a gente encerra esse procedimento da tutela antecipada antecedente. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, né? Um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.